So, heute Abend noch mal etwas über Muito bem, essa tarde vamos falar um pouco mais sobre doenças como a osteoporose e assim por diante. Na Alemanha, a osteoporose custa ao Estado anualmente 6 bilhões de marcos. Isso era naquela época ainda. Hoje em dia, provavelmente não vai ser diferente. Mesmo se as mulheres consomem 1.400 miligramas de cálcio por dia, elas perdem até 4% em massa óssea, tendo uma dieta rica em proteínas. Portanto, proteína em excesso leva à osteoporose. E não somente isso. Certas proteínas específicas levam à osteoporose. Aqui está mais uma publicação de um artigo científico. O consumo de proteína alimentar tem um efeito profundo sobre a quantidade de cálcio que é excretada na urina. 50 mil americanos morrem todos os anos de problemas que têm a ver com osteoporose. E o motivo por que se pega osteoporose é porque se tem excesso de ácido no sangue, e tendo tanto ácido, ele tem que ser neutralizado, e para que isso aconteça, o cálcio do osso tem que ser mobilizado. Portanto, excesso de ácido, muita perda de cálcio do osso, leva à osteoporose. Agora, carboidratos, se nós os comemos, atuam de forma alcalina. Gorduras geralmente são neutras. O único, portanto, que tem efeito ácido é a proteína, pois na proteína existem aminoácidos, isso já é um ácido, aí também enxofre, ele é excretado como sulfato, isso produz ácido sulfúrico no sangue, que tem que ser neutralizado, e assim nós temos o maior problema com a proteína. Quanto maior o teor de enxofre na proteína, mais problemático. Quanto mais esse tem que ser decomposto, mais problemático. A osteoporose é causado por excesso de proteína. Eu poderia mostrar para vocês citação após citação. Por isso, de quanta proteína nós precisamos, afinal? Para que também não seja demais. Em média, para adultos, 0,75 gramas por quilograma do corpo por dia. Tanto para homem como para mulher. Claro que durante a gravidez isso muda. 6 gramas a mais para esta época. E quando se está amamentando, acrescenta 17,5 gramas, então é suficiente. Portanto, para a maioria das mulheres, não tem que tomar mais do que 50 gramas, e quando amamentam, no máximo 70 gramas de proteína por dia. Quantidade de proteína, não de cálcio. Proteína. Portanto, não é muita proteína de que se precisa. E proteínas e cálcio têm muito a ver um com o outro. Aqui temos um gráfico onde na abscissa, ou seja, na horizontal, está o consumo de proteína por capita desses países. Tem uma grande relação com a osteoporose. Portanto, quanto mais proteína se consome, tanto mais osteoporose. Naturalmente, quando se consome muita proteína, então, isso provavelmente não vai ser proteína vegetal. Só pela quantidade já se está no campo da proteína animal. Agora, não se fez a pergunta, será que se trata aqui de proteína animal ou se trata da proteína vegetal que causa esse problema? No começo só se dizia proteína, geral. Portanto, consumam menos proteína. Aqui está a relação entre o consumo de cálcio, agora, o índice de fratura do quadril, como um índice para a osteoporose, e nós vemos de novo a mesma relação. Não é irônico que os países que têm maior consumo de cálcio, como a Noruega, por exemplo, que consomem muitos produtos provenientes do leite, e Suécia também, e a Dinamarca, os países nórdicos, que esses têm os maiores índices de osteoporose. Mas nos dizem que, para evitar a osteoporose, nós temos que aumentar o consumo de cálcio. Portanto, funciona muito bem, não é? Quanto mais cálcio eles consomem, mais osteoporose eles têm.
Portanto, não faz sentido. Aqui embaixo, na África, onde geralmente há um consumo muito pequeno de cálcio, 350 miligramas de cálcio por dia, praticamente nada de osteoporose. Americanos, mais de 1.400 miligramas por dia, muita osteoporose. E os Estados Unidos sempre estão no topo da hit parade, sempre estão lá em cima. Mas com os noruegos, eles não podem competir, porque os noruegos comem de manhã até à noite queijo e leite. E, consequentemente, também, eles têm, como os lácteos vão prevenir a osteoporose, o maior índice de osteoporose do mundo. Faz sentido? Não, não faz sentido algum. Quando nós duplicamos o consumo de cálcio, também temos um aumento na perda de cálcio em 50%. Portanto, o excesso de cálcio induz a osteoporose. Que alimentos que geram acidez? Aqui temos, por exemplo, peixe. 7,9 miliequivalentes por 100 gramas. O efeito ácido, a acidez média. Portanto, é bastante ácido se nós comemos peixe. Pão nos dá 3,5. Agora, você tem que saber que nós precisamos de proteína. Nós precisamos de alimentos com índice ácido. Se nós não tivermos esse mínimo, a gente também morre. Portanto, precisamos sim uma certa quantia. Pão não é tão mal. Assim que o refinamos, fica mais problemático. Macarrão, pasta também é refinado, também bastante, mais 6,7. Precisamos de um pouco. Em se tratando da proteína animal, por exemplo, carne, 9,5. Já é muito mais. Queijo, por exemplo, o queijo mais mole, 8, e o queijo duro, 23,6 miliequivalentes. Portanto, quanto mais queijo, tanto mais problemático. O queijo nunca deveria ser introduzido no estômago. O lugar dele é na lixeira e não no estômago. Vegetais, menos 2,8 e frutas, menos 3,1. Portanto, é lógico comer muitas frutas e muitos vegetais. Tudo que é verde é uma boa fonte de cálcio e faz com que o cálcio que nós temos permaneça no osso e não saia dali. Faz sentido. Muito bem. Agora, será que todas as proteínas são iguais ou há diferenças? Foram feitas pesquisas para constatar quais tipos de proteínas causaram os maiores problemas, não somente com respeito ao cálcio, mas outros problemas também, por exemplo, o colesterol. Será que temos aí diferenças? Se a gente desconsidera o aspecto do colesterol só olhando para a proteína, então já vimos, plantas, nenhum problema. Quando acrescentamos proteína, problema. Aqui colesterol porco, 107, frango, 138, bife, 152, peixe, ainda mais. O ovo inteiro, ainda mais. Caseína, ups. Peru. Leite desnatado. Skimmed milk protein, leite desnatado. E gema de ovo, o maior índice. Aqui, portanto, nós temos outro problema. Eu acabei de falar que os produtos lácteos, queijo e assim por diante, desencadeiam uma grande formação de ácido. Mas aqui está outro problema. Nós hoje também estamos tematizando problemas de circulação. E nós vemos que os níveis de colesterol são elevados consideravelmente com proteína animal, mas não com proteína vegetal. Portanto, proteína não é proteína e não é proteína. Ou é proteína vegetal ou proteína animal. E a proteína animal é mais problemática que a proteína vegetal. E algumas proteínas animais são piores que outras. Agora, quando se tem um alto índice de colesterol, então o mundo diz que se tem que consumir o quê? Quando se tem alto índice de colesterol, o que eles dizem?
Tome leite desnatado. Não leite rico em gordura, porque esse tem muito colesterol. Muito colesterol. Mas o problema é, a proteína do leite desnatado aumenta o nível de colesterol. E está em segundo lugar no mundo inteiro. Portanto, essa é a última coisa que se deveria tomar para combater problemas de circulação e de osteoporose. São produtos lácteos. Suma com eles. Em contraste com eles estão as proteínas vegetais, que têm um efeito justamente o contrário. E vamos ver também logo mais, que de quebra também ajudam para que se permaneça saudável. Portanto, se você tem a escolha entre leite de soja e leite da vaca, e você quer evitar osteoporose e problemas da circulação, então não há dúvida. Você precisa tomar leite soja. E as 10 proteínas vegetais que baixam o índice de colesterol em animais: feijão fava, vagem ou ervilhas, girassol, soja, gergelim, proteína da semente do algodão, oats, aveia, amendoim, glúten de trigo, farinha de canola, isso aí não consumiria, isso em comparação com a média animal. Portanto, o que é o melhor? Todo tipo de feijão que tem forma de rim, todos, é fantástico. Portanto, se você tem problema de colesterol, então você terá que ter uma alimentação vegetal. Portanto, se vê que com produtos vegetais nossas chances são boas, especialmente nas leguminosas. Aliás, também ficou patente nas pesquisas que uma colher de feijão por dia geralmente tem efeito muito melhor que até os melhores medicamentos para reduzir o nível de colesterol. O que dizer da relação entre o leite e o câncer de mama? O leite, afinal, é um produto tão bom. Aqui outra vez vemos que os países que consomem mais leite, Dinamarca, Suíça e assim por diante, esses têm os maiores índices de câncer de mama. Aqui também está uma correlação. Portanto, esse produto que vocês veem aqui é o alimento que mais produz ácido em qualquer alimentação e nunca deveria ser introduzido no estômago humano. Isto só do lado científico, mas eu também cito uma outra fonte muito boa, que também diz isso. Como é que o queijo, portanto, é produzido? Primeiro, ele é fermentado. Então, a ricota é transformada em queijo mole. E depois temos o queijo duro. E esse queijo duro, como eu disse, o maior índice de ácidos. E também tem a proteína caseína. Ratos que foram alimentados com soja e caseína, esta proteína que nós temos no leite. E nós vemos então logo que a soja tem efeito muito mais alcalino que a caseína. Portanto, aí está um efeito ácido se nós consumirmos a caseína. Todos os produtos lácteos são problemáticos. Aqui a perda de cálcio em um consumo de caseína e com o consumo de soja, uma grande diferença. A caseína proporciona quase o dobro da perda de cálcio que a soja. A mesma coisa também na produção de ureia, isso aí tem a ver com muito dinheiro. A excreção de cálcio, uma diferença muito significativa. Quem consome caseína libera quase o triplo de cálcio do que os que consomem soja. E aqui nas fezes, a mesma coisa quando se consome soja. Então as fezes são ricas em água e a sentada no trono é muito mais fácil, mas quando se consome produtos lácteos, então se tem que fazer muita força. Muito bem, qual é a relação entre o consumo de leite e a osteoporose? Está muito nítido. Os Estados Unidos, nesta dispersão, está bem lá em cima. Se nós acrescentássemos a Noruega aqui nesse gráfico,
Então, eles estariam lá em cima, no forro. Então, vem Estados Unidos. Mas os noruegos são gente boa. Eu frequentemente vou lá fazer palestras. Mas eles são cabeça duras, como as cabras, quando se fala do leite. Eles afirmam que então tem que consumir ainda mais leite. Então eu digo, então vocês querem passar pelo forro. Vocês querem estar lá em cima no telhado. Eles já estão em primeiro lugar. Não podem ser mais campeões ainda. Portanto, frutas e legumes e nozes e leguminosas fornecem boro, o que também ajuda a parar a perda de cálcio. Portanto, precisamos de alimentos vegetais na alimentação. Agora, existem outras substâncias que podem ajudar a acabar com a perda de massa óssea. Se trata dos fitoestrogênios. Fitoestrogênios ajudam os ossos, são estrogênios, tornam os osteoclastos, que são as células que decompõem o osso, menos ativos. E sobre isso já falamos da última vez, tivemos toda uma palestra sobre isso. Falamos sobre os fitoestrogênios, especialmente sobre esse daqui, a genisteína. É mais eficiente até do que a terapia de substituição de hormônios. Portanto, mulheres, vocês têm que integrar este produto em vossa dieta. Isso ajuda, no caso de osteoporose, e a redução de massa óssea é impedida quando se consome muita genisteína na alimentação. Houve muitas pesquisas sobre isso, um estudo dinamarquês, afinal se trata de um país que consome bastante lácteos, chegaram à conclusão de que quando o leite soja é consumido, como há muitos fitoestrogênios na soja, a redução de massa esquelética é impedida depois da menopausa. E mulheres que beberam 2 copos de leite diários tinham dessa forma 50 mg de isoflavonas na alimentação e por 2 anos nessa pesquisa não se apresentou perda de massa óssea em comparação com mulheres que não bebiam leite de soja. Essas sim perderam massa óssea. Faz muito sentido. Beba leite de soja. O leite de soja não impede somente a redução de massa óssea por conter proteína vegetal, mas também, além disso, contém fitoestrogênios, que também ajudam a impedir a redução de massa do osso. Faz muito sentido. Uma pesquisa australiana mostrou a mesma coisa, de que só 45 gramas de soja por dia, por 3 meses, fez a substituição de minerais no osso. Portanto, reverteu o efeito da osteoporose. Esses estrogênios, eles bloqueiam, porque eles são bastante seletivos, se acoplando aos receptores. E são muito seletivos aonde devem se acoplar aos receptores. E como já expliquei também na última palestra, há 2 tipos de receptores no corpo, o alfa e o beta. Receptores alfa e receptores beta. E acontece que justo no osso estão aqueles receptores que de preferência são acoplados pelos fitoestrogênios, também no cérebro e também nos vasos sanguíneos. Portanto, para a circulação, coração e perda de osso, se deveria tomar bastante fitoestrogênio. É muito importante que saibamos aonde estão. Proteína vegetal. A proteína vegetal contém menos enxofre, porque os aminoácidos contêm menos enxofre, por exemplo, a valina, a cisteína, do que as proteínas animais. E aqui está uma pesquisa que mostrou que a proteína animal é rica nos aminoácidos sulfúricos, que contém enxofre, chamados cisteína e metionina, e também tem maior proporção de aminoácidos aromáticos. E nós deveríamos dar preferência à proteína vegetal, porque contém mais arginina e glicina. E esses 2 aminoácidos ajudam a combater a arteriosclerose. Portanto, outra vez, se você quer prevenir arteriosclerose e diminuição da massa óssea,
Evite proteínas animais, acrescente proteínas vegetais à sua dieta. Alimente-se de uma forma vegetariana estrita ou vegana. Esse é o único caminho para não somente impedir a perda de massa óssea, mas também revertê-la, como também concluíram nessas pesquisas. E realmente há muitas pesquisas que comprovam isso. Aqui está uma delas, no American Journal of Clinical Nutrition, um artigo de 2001, a proporção entre proteína animal em relação à proteína vegetal aumenta o desgaste ósseo e o risco de fraturas em mulheres após a menopausa. Deixou bem claro essa pesquisa que a proteína animal é problemática e a proteína vegetal não. E o que também foi interessante foi que mulheres que consumiam maior quantidade de proteína animal, portanto, muita carne, por exemplo, tinham um risco quase 4 vezes maior de fraturar um osso do que quando consumiam pouca proteína. Está óbvio, portanto, que quanto maior a proteína animal, maior o risco. De outra feita, nós também fizemos aquele estudo com as ovelhas, onde nós acrescentamos proteína animal e vegetal à dieta das ovelhas, em vários grupos, e chegamos à mesma conclusão. Quanto mais proteína animal, tanto mais redução do osso, tanto maior a perda de cálcio. E os animais ficaram com as pernas tortas depois por causa da perda de massa óssea. E no osso, a proporção de cálcio em relação ao fosfato foi menor, quanto mais se acrescentava proteína animal. Portanto, proteína animal causa perda de massa óssea. E se você for ver, na verdade, o problema é a proporção do cálcio para com o fosfato. Na proteína animal que se acrescentou, vemos que há pouco cálcio em relação ao fosfato no osso. Enquanto que se recebiam proteína vegetal, houve muito cálcio em relação ao fosfato, e isso faz com que o osso seja mais forte. Também, quando recebiam proteína animal, houve uma perda de cálcio muito menor. A redução do cálcio foi muito maior, 4 vezes maior do que na dieta vegetal. 2.000 miligramas de perda com a dieta animal, de perda urinária e nas fezes, quase 4 vezes o tanto. Isso foi uma descoberta significativa. E o próprio osso, na análise histológica, também ficou muito claro nesta imagem que quanto mais proteína animal, pior a estrutura do osso. E tanto mais poros havia nele. Mas quando acrescentamos grandes quantidades de proteína vegetal, não havia nenhum problema. Proteína vegetal também se pode comer acima dos níveis sem problema. A dieta tradicional africana é feijão e milho, e esses dois produtos juntos fornecem uma proteína muito preciosa e absorvível, e normalmente um nível não tão elevado de cálcio. Mas quando se consome verduras junto com isso, então esse problema é solucionado. Também conduzimos a mesma pesquisa com chimpanzés e vimos a mesma coisa. Cálcio, quando há produtos lácteos ali, a perda de cálcio foi enorme na urina, em contraste com o milho e leguminosas, assim como é a típica dieta africana. E quando o osso foi analisado histologicamente, ou também após a maceração, que é o termo técnico, assim é a aparência dele quando tem um grande consumo de proteína, perda de massa óssea. Caso se queira evitar a perda de massa óssea, então também se tem que fazer exercício. E a saber, cada pouquinho de exercício ajuda. Só 10 minutos de uma caminhada acelerada por dia
tem um grande efeito contra a perda de massa óssea. Temos que, portanto, fazer exercício, alimentar-nos saudavelmente, não consumir proteína animal e consumir leguminosas e assim por diante. Portanto, aonde que eu consigo o meu cálcio? Porque sempre se afirma, mas o leite tem tanto cálcio. Mas o que esse cálcio do leite ajuda? Se nós somente absorvemos 25% e o resto nós eliminamos, e aquilo que absorvemos nós perdemos, porque temos que neutralizar com o cálcio do osso. O corpo não pode neutralizar o ácido com aquilo que nós comemos. Os hormônios sempre funcionam pelo caminho dos ossos. Se nós, portanto, consumimos alimentos acidificantes, sempre é mobilizado o cálcio do osso. Quer o cálcio esteja na alimentação ou não. É assim que funciona. Portanto, é verdade que o leite e produtos lácteos contêm muito cálcio, como, por exemplo, o iogurte. Tem muito cálcio. Mas vegetais, qualquer coisa que é verde escuro, também tem muito cálcio. Agora, se 400 é comparado com 400, e nos vegetais não se perde quase nada, e que no iogurte se perde, digamos, 3/4, então se entende por que o verde tem melhor efeito do que os produtos lácteos. Couve também é melhor do que os derivados do leite, porque nesses últimos somente se absorve uma fração e o resto é eliminado. Portanto, tudo que é verde escuro, e mesmo o feijão, tem 100 miligramas. Por isso, o verde escuro é sempre o melhor nesse aspecto. Verduras como a couve, esse couve, o repolho, o brócoli, couve china, são tão bons quanto o leite em termos de seu poder de absorção do cálcio. Isso eles já sabiam nos anos 90, mas o que eles não te contam aqui é que esse cálcio no leite é excretado, e no brócolis, e na couve china, não. Esse se mantém. Portanto, damas, isso é o que vocês precisam na vossa alimentação, se vocês querem ter um bom nível de cálcio. E o feijão soja, apesar de conter menos cálcio, tem o que lá dentro? Fitoestrogênios, que fazem com que o cálcio penetre no osso e não se perca. Portanto, nós precisamos dos dois. Não se pode somente olhar para a planta e dizer, essa aqui tem muito cálcio, portanto eu vou comer ela. Não. Uma talvez tenha fitoestrogênios, que complementa todo o metabolismo do cálcio. Portanto, leguminosas, cereais, verduras, e então não se deveria ter nenhum problema de cálcio. Agora, quando damos uma olhada nos problemas cardiovasculares, então se constatou que se alguém não fuma e dorme de 7 a 8 horas por noite, se alguém comer de jejum regularmente, não comer nada entre as refeições, se mantém um peso ideal e faz exercícios regularmente e não consome álcool, então se vive mais. E gordura, naturalmente, é o principal fator para problemas cardiovasculares. E o grande matador é infarte. E as mulheres têm um risco menor de infarte, pelo menos assim se crê, do que os homens. Mas as mulheres, quando sofrem um infarte, têm um risco muito maior, a saber, 73% maior, de morrer nesse infarte. Por isso, para uma mulher ter um infarte não é brincadeira, e a razão disso é que as artérias fibrilam, e nesse caso só uma coisa ajuda, e é consumir muitos fitoestrogênios na sua alimentação. Portanto, olhando aqui para essa estatística, a maioria dos americanos tem pressão alta, 50 milhões deles. É quase 1/5 da população. Isto é terrível. Também tem um alto índice de colesterol, mesmo jovens.
E o motivo disso é que a sua alimentação simplesmente é essa. Então, isso que está aqui talvez tenha uma aparência boa, mas não faz bem para o estômago ou para todo o corpo. É interessante que animais que na Bíblia são classificados como impuros são os que mais aumentam o nível de colesterol. Gordura e carne vermelha, e ovos, e assim por diante, tem muito colesterol, e o leite nós já discutimos. E aqui está uma organização americana que se chama The Physicians Committee for Responsible Medicine, em Washington, D.C. Eles dizem, nada de produtos lácteos, pois esta é a fonte de problemas com o colesterol. E o leite aumenta o nível de colesterol dramaticamente. Também vimos que os derivados do leite, nesta pesquisa aqui, aumentaram o nível de colesterol significativamente em comparação com a soja. Também o leite integral e a proporção HDL para LDL fica saudável quando se usa soja. O ideal é ter uma proporção maior de HDL em relação ao LDL, e no caso dos lácteos nós temos justo o oposto. A proteína caseína aumenta o colesterol, mesmo que não haja colesterol na alimentação. Portanto, produtos animais, especialmente os lácteos, elimine-os da alimentação. Então, você tem uma boa proporção HDL para LDL, assim como é o caso da soja, e a caseína não pode ocasionar isso. As plantas produzem um aumento relativamente pequeno de colesterol e produtos animais muito maior. Nessa pesquisa dos macacos, um grupo consumiu produtos lácteos e outro grupo não, e depois de 6 meses, assim estavam as artérias. Um primata que não consumiu produtos do leite, lá em cima, artérias limpas, desobstruídas. Os capilares todos abertos apresentaram a imagem abaixo. As artérias muito obstruídas depois de somente 6 meses. E histologicamente, os com dieta vegetal, nada de gordura nas artérias, em contraste com os outros, que exibiram até sedimentação de cálcio. Portanto, se nós temos produtos do leite, com o consumo do leite é excretado tanto cálcio dos ossos que o rim não consegue eliminar o cálcio. Então, ele se sedimenta não no osso, porque os osteoblastos não estão ativos, os osteoclastos, sim, então tem que colocar em outro lugar, a saber, nos vasos sanguíneos. E quando ele está ali, o vaso sanguíneo fica menos elástico, flexível. E assim, com a idade, a pressão sanguínea aumenta, porque os vasos sanguíneos ficam com mais e mais cálcio nele e se tornam menos elásticos. Nós queremos vasos elásticos, portanto, suma com os produtos do leite. Então, também, geralmente nos vegetarianos estritos, a pressão sanguínea fica significativamente menor, porque os vasos são mais elásticos. Aqui está uma sedimentação. Também entre os ossos, podemos ter sedimentação de cálcio. Então, se fica com os ossos com textura como que de uma lixa, e ao você se movimentar, ai, 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 e assim por diante. Um dos mitos é que o coco e o abacate aumentam o nível do colesterol. Não é verdade. Podemos consumir deles quanto queremos, nós vamos ter vasos sanguíneos desse jeito, onde o sangue corre livremente. Hoje em dia se diz que o colesterol não tem nada a ver com infarto do miocárdio, mas isso não é verdade. A pesquisa de Framingham mostrou claramente que quanto mais colesterol, maior é o risco para doenças cardiovasculares e desenvolvimento de arteroma. E é claro que quando se tem arteroma, se tem outros problemas também. Um maior risco de derrame, um maior risco de ter muitas enfermidades que têm uma relação com a circulação sanguínea.
Aqui está a pressão sanguínea de vegetarianos comparados com não vegetarianos. Ali em cima à esquerda, dos homens, não vegetarianos, da idade dos 30 aos 70. Depois da idade de 40, a pressão sanguínea começa a crescer entre os não vegetarianos e fica cada vez maior, tanto maior a idade, porque os vasos ficam menos elásticos. Enquanto que nos vegetarianos, depois da idade de 60, a pressão se reduz. O maior risco na idade é de derrame ou de um ataque cardíaco, e o risco é muito menor entre os vegetarianos. Se nós acrescentássemos aqui os vegetarianos estritos, então seria menor ainda. O nível estaria mais ou menos aqui. E os vegetarianos estritos têm a menor pressão sanguínea média. No caso das mulheres é um pouco diferente, mas ainda uma diferença marcante. Portanto, outra vez, circulação sanguínea, vegetariano estrito. Aqui está a pesquisa onde constataram que quando eliminavam a gordura da alimentação e apostavam nas gorduras poliinsaturadas em detrimento das saturadas, então o risco, ou mesmo a frequência de infarto do miocárdio entre os americanos se reduziu bastante, e entre os ingleses também. Portanto, aqui nos anos 70, eles fizeram a proposta: mudai para gorduras poliinsaturadas. Então, a frequência de infarto do miocárdio vai se reduzir. Infelizmente, na mesma época, o nível de câncer cresceu dramaticamente. Então, por isso que eu sempre faço essa pequena anedota. O que é melhor, margarina ou manteiga? Então, eu sempre digo, depende de que forma você quer morrer. Se você quer ter um infarto do miocárdio, fique com a manteiga. Mas se quiser ter câncer, coma margarina. Aqui está o ranking mundial. Os países que apresentam grande consumo de gordura, naturalmente têm os maiores índices de câncer. E os países que têm consumo menor de gordura, os menores índices de câncer. E assim, nós podemos concluir como nós podemos evitar problemas da circulação e câncer e osteoporose. E a resposta sempre volta a esse ponto cardial. Número 1. Vamos enumerar aqui. Gordura animal. Elimine a proteína animal de sua alimentação e adicione a proteína vegetal. Produtos lácteos para a osteoporose e para a circulação. Elimine de sua dieta e acrescente a soja. Então, conseguimos não somente os fitoestrogênios, mas também os produtos do cálcio que não são excretados. Uma das melhores formas de ter vasos sanguíneos bem lubrificados, outra vez, é gergelim, porque o gergelim é rico em gorduras ômega. Ômega 3. E o ômega 3 correto. Ácido linoleico e ácido alfa-linoleico. É interessante que o mundo diz que nós temos que comer peixe. Temos que comer peixe, porque é rico em gorduras ômega. Mas, infelizmente, a gordura que está no peixe é o ácido eicosapentanoico. E o ácido eicosapentanoico, quando consumimos demais disso, torna o sangue mais líquido, então temos um maior risco de ter derrame e outros problemas de circulação sanguínea. Enquanto que se nós conseguirmos nossas gorduras ômega do ácido linoleico e do alfa-linoleico, assim como se encontram nas plantas, não existe ácido eicosapentanoico nas plantas. Quando nós temos ácido linoleico e alfa-linoleico, assim como nos produtos de soja, assim como nas nozes, nas leguminosas e no gergelim especialmente, tem o maior nível em todo o mundo. Então, nós podemos converter isso em ácido eicosapentanoico, como nós precisamos. E nós temos exatamente a quantidade correta que nós precisamos. E assim, vai aqui uma dica para vocês, para o desjejum, ou pequeno almoço, ou café da manhã, ou mata-bicho. Coma de manhã.
porque foi provado que aqueles que comem o desjejum têm um risco muito menor de ter infarto do miocárdio. Pessoas que têm a mesma dieta, mas que evitam tomar o desjejum, têm um risco maior de ter infarto do miocárdio. Portanto, coma o desjejum. O que se come no desjejum? Frutas, cereais, seja lá o que for, granola, etc., nozes e assim por diante. E com que leite? Leite soja. Esse é o melhor café da manhã para circulação e para osteoporose. Então, durante o dia, o que se deve comer? O que se deve comer? Para as mulheres, tudo que seja verde escuro. Portanto, saladas, qualquer coisa que seja verde escuro, brócoli, e assim por diante. Tem uma grande variedade. Então, triture o gergelim e pelo menos uma colher de sopa por dia. Seja no seu cereal matinal ou na massa de seu pão, seja como for. No molho também, ninguém vai perceber que está aí. Pois bem, você vai permanecer saudável e vai ter menos problemas de circulação e menos osteoporose. Muito obrigado.